Olá a todos, boa noite a todos, boa tarde para o pessoal do Brasil. Nós estamos com muita alegria começando mais um shiur, né, da nossa jornada semanal, como assim a gente sempre fala que são as nossas aulas, e graças a Deus conseguimos voltar para o nosso dia habitual, segunda-feira, depois de 2 semanas que a gente teve que trocar, né? Ao invés de segunda, fazer quarta-feira, hoje, graças a Deus, nós conseguimos voltar para segunda-feira. Agradeço, como sempre, a presença de todos aqui no nosso shiur, no Lilmod Português, e peço já para que todos possam propagar um pouco essa nossa mensagem, essas nossas ideias, essas nossas aulas, para que mais pessoas consigam ter acesso ao nosso conteúdo. E agradecendo a pessoas que estão aqui todas as semanas, pessoas que estão aqui a primeira vez, pessoas que vêm uma vez ou outra, mas o importante é a gente ter, como a gente sempre fala, a gente ter essa constância de todas as semanas, a gente está por aqui para poder deixar, obviamente, uma mensagem, uma lição, um ensinamento, sempre baseado nas nossas fontes judaicas, sempre baseado na nossa Torá Kedushá, na nossa Torá sagrada. Bom, então se é assim, depois dessa nossa pequena introdução, eu quero começar e ir direto ao ponto com vocês. Não sei quem teve acesso ao flyer que a gente mandou hoje, e não sei se vocês já perceberam, mas de alguma maneira eu sempre tento colocar um flyer que ele seja um pouco provocativo, que faça com que a gente pare para pensar um pouco do que provavelmente nós vamos tratar hoje. Na semana passada, não sei se vocês se lembram que a gente se preparou, né, para o início das 3 semanas, o início das semanas que caem entre o jejum de 17 de Tammuz, que passamos na quinta-feira passada, até o dia de Tisha B'Av, que a gente espera que a gente não precise passar, mas se precisar, a gente se preparar da melhor maneira possível. E semana passada a gente falou, a gente fez uma pergunta muito forte aqui. Será que somos nós que, no final das contas, atrasamos a Geulah, atrasamos a redenção? E eu espero muito que vocês tenham absorvido essa mensagem, que a gente possa, de alguma maneira, ter mudado bastante o nosso ponto de vista e tudo que a gente vê da maneira pela qual, da onde a Geulah, a redenção, a construção de Jerusalém, como a gente chama Jerusalém Abnuyá, da Jerusalém reconstruída, aonde essa construção ela tem que começar. E nós vimos que ele é dentro de cada um de nós. Se você viu, maravilha. Se você não viu, a gente está no YouTube também, que você pode sempre ter acesso. Na aula de hoje, a gente vai falar algo muito interessante. A pergunta que eu fiz, e eu coloquei no flyer para todos, é: quem é o líder mais relevante no ano de 2026? E por que eu fiz essa pergunta? Primeiro de tudo, porque, infelizmente, a gente, entrando nessas 3 semanas, não tem como a gente não se perguntar o que nós, além de tudo que a gente falou na semana passada, o que nós temos que fazer também, baseado na situação que a gente vive como um todo. E eu falo isso baseado na terra de Israel. Eu falo isso baseado também no que acontece com a política no Brasil, quando a gente fala da diferença, né, que existe entre direita, esquerda, centro. Aqui em Israel a gente está se preparando para mais um ano que a gente vai ter eleições, mais ou menos lá para outubro, e no final das contas a gente começa a ver que volta quase tudo do que aconteceu antes, Deus me livre, do 7 de outubro. A gente começa a ver uma pessoa atacando a outra, a gente começa a ver as pessoas, para elas provarem que elas são boas, elas não tentam muitas vezes falar: olha, eu tenho esse projeto, tenho esse plano, o meu plano do que eu quero fazer é isso, isso, isso. O que ele faz para ele tentar conseguir votos? Ele tenta fazer algo muito triste. Ele tenta olhar para o outro candidato e falar: você não vale nada. Ou seja, as pessoas não pensam ou não têm na cabeça o que ele tem para me apresentar. O que ele tem para me apresentar é como eu faço para anular, para cancelar o outro. E isso é algo muito interessante, porque no final das contas, pessoal, quando a gente vê isso acontecendo muitas vezes com os nossos líderes, isso acaba passando para o povo. Isso acaba passando para a população. A gente
viu isso também no Brasil, com tudo que aconteceu nas eleições dos anos anteriores, de Lula, Bolsonaro. Eu não quero entrar, e Deus me livre, entrar em algo que tem a ver com discussão política aqui. Mas a gente sabe que isso pode, e muitas vezes acabou acontecendo, de destruir famílias que muitas pessoas não conseguiram lidar com a ideia de que o outro pode pensar diferente do que eu penso. Então, por isso que eu quero começar com uma pergunta. Quem é o líder mais relevante no ano de 2026? E eu fiz um subtítulo que está escrito uma resposta surpreendente que pode mudar a forma como você encara o seu papel na redenção. Porque, como eu disse na aula passada, todos nós, sem tirar nem pôr, temos um papel fundamental, pessoal, na Geulah. Temos um papel fundamental na redenção. E se é assim, pessoal, a gente pode então começar. Por quê? Porque para entender quem é o líder mais relevante do ano de 2026, aí vocês talvez podem estar pensando assim, será que ele vai falar do Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro atual de Israel? Será que ele vai falar do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que está fazendo muitas coisas boas, mas agora está meio que dando as costas para Israel? Será que ele vai falar da Europa? Mas eu quero, antes de falar de algum deles, que a resposta é que eu não vou falar de nenhum deles, obviamente, eu quero fazer uma pergunta para você. Se Deus permitisse que nós escolhêssemos um líder para salvar o povo de Israel, para salvar a humanidade hoje, nesse ano, quem seria? E aí, algumas pessoas vão falar, vai ser o presidente, vai ser o primeiro-ministro. Não, vai ser um rabino muito grande, talvez o rabino-chefe de Israel, Ashkenazi, Sfaradi, vai ser talvez o Ramatkal, o comandante do exército, vai ser o Mashiach. Vai ser o grande salvador que a gente está esperando. Só que eu quero dizer a vocês que a Torá, ela responde a essa pergunta de uma maneira completamente diferente. E a maneira que a Torá ela responde essa pergunta, pessoal, traz a uma reflexão tão forte, mas tão profunda, que a gente às vezes não se dá conta do que está acontecendo aqui. A gente às vezes não se dá conta do que a Torá, lá, desde quando ela foi escrita, ela quer ensinar, ela quer que a gente fique focado de uma maneira espetacular. Por quê? Porque nessa semana que a gente vai entrar no segundo Shabat das 3 semanas, nós iremos ler as porções de Matot e Masei. As porções de Matot e Masei, elas foram basicamente, elas terminam com isso o 4º livro da Torá, o livro de Bamidbar. Por quê? Porque no Shabat que vem, que é o Shabat anterior a Tisha B'Av, não esse agora, o que vem, a gente sempre lê Parashat Dvarim. A gente começa o livro de Deuteronômio, o livro de Dvarim, e a gente sempre lê Parashat de Dvarim, porque esse Shabat ele é chamado de Shabat Hazon, é o Shabat da visão. É uma haftará muito interessante que a gente vê de Yeshayahu, eu não quero entrar agora nisso, de uma visão que ele vê do que vai acontecer e etc. Mas, para conseguir chegar nisso, nesse Shabat, nós iremos terminar o livro de Bamidbar, o livro que fala sobre todos os problemas que nós tivemos no deserto. Pelo próprio nome do livro. Os 40 anos que nós vivemos no deserto são contados nesse livro. Óbvio que não todos os anos, porque tiveram anos que não teve nada de relevante, como a gente já falou no passado, que apenas os 2 primeiros anos e os 2 últimos são relatados no livro de Bamidbar, mas a Torá, ela faz questão de fazer algo impressionante aqui, pessoal. Na última paraxá desse livro, ela conta quais foram as nossas viagens, quais foram os lugares que a gente ficou. Por isso que o nome da paraxá, da segunda paraxá que a gente vai ler, nós iremos ler
Nós iremos, desculpa, ler duas parashiot, et Matot e Masei. Masei tem a ver com Massá, tem a ver com viagem, tem a ver com uma viagem que, na realidade, o povo de Israel, durante os 40 anos, passaram nada mais, nada menos do que 42 lugares. Eles estiveram em 42 lugares. E cada um desse lugar é lembrado na nossa paraxá. Não só é lembrado, como é escrito algo interessantíssimo que eu quero compartilhar com vocês. Lá no capítulo 33 está escrito o seguinte: Vaissu bnei Israel mi Ramsés. Eles viajaram de Ramsés, Vayachanu besukot. E aí estacionaram no lugar chamado Sukkot. Vaissu mi Sukkot, viajaram de Sukkot, Vayachanu beeitam asher biktzei amidbar. E aí eles moraram, estacionaram no lugar chamado Eitam, que ficava no extremo do deserto. Ou seja, a Torá, ela faz algo interessante. Não tem nada a ver com o que a gente vai falar, mas só para a gente já ganhar um pouquinho do gosto. O que a Torá ela faz? Ela conta de onde a gente viajou para onde a gente chegou. Só que depois, ela não continua da onde a gente chegou. Ela de novo fala, e nós viajamos desse lugar, como nós falamos aqui, viajamos de Sukkot, viajamos de Ramsés, chegamos em Sukkot. Viajamos de Sukkot e chegamos no outro lugar. Sempre, o momento que o povo judeu estacionou, é lembrado o lugar, e que a gente saiu desse lugar também é lembrado. E a grande pergunta é por quê? O Rambam, famoso Maimônides, no livro dele, Guia dos Perplexos, Moreh Nevuchim, ele fala o seguinte: por que foi lembrado tudo isso? Ele fala qual é a toelet, qual é o lado construtivo que tem em você me lembrar aonde eu passei. Porque muitos desses lugares, pessoal, aconteceram coisas muito tristes. Tiveram problemas, o povo judeu se queixou. Tem um lugar que a gente conhece, que Moshe ele bate na pedra ao invés de falar, e por isso ele recebe um castigo. Por que eu tenho que lembrar disso? Pergunta o Rambam, qual é a toelet que tem para isso? Qual é o lado construtivo? Vem o Rambam e me fala o seguinte: Atzorech bo gadol meod. Tem uma necessidade muito grande de escrever isso. Por quê? Porque cada um desses lugares também lembra um milagre. Um milagre que a verdade desse milagre ela é tão clara, mas para que não fique somente com as pessoas que viram esse milagre, ou seja, aquele povo que estava durante os 40 anos, para que no futuro as pessoas elas lembrem do lugar e elas lembrem do milagre, porque é verdade que aconteceram coisas não muito boas, mas Am Israel, o povo, viver durante 40 anos, passando por 42 lugares e continuar de pé, pronto para entrar na terra de Israel, é um milagre. É um milagre. Então, quem escutar os lugares, ele tem que lembrar desse milagre. Ele tem que lembrar que, apesar que a gente estava no Midbar, no deserto, contra todas as condições lógicas, a Kadosh Baruch Hu manteve a gente viajando de um lugar para o outro. De um lugar para o outro. E é por isso que ele fala, descreve todas as viagens. Para quê? Ele termina falando o seguinte: Sheyedu godel apele, para que você saiba o tamanho do milagre, como foi algo extraordinário quando o ser humano ele pensar aonde nós estivemos durante 40 anos. Ou seja, essa foi só uma introdução para que a gente possa entender algo bem interessante que a gente vê também na nossa paraxá, pessoal. Por quê? Porque aqui existe algo sensacional, mas sensacional mesmo. Quando nós terminamos, estamos ainda contando todos os lugares que nós passamos, agora já no capítulo 35, está escrito o seguinte, prestem atenção. Vaissu mikadesh, vayachanu behor ahar,
que eles viajaram de um lugar chamado Kadesh, e eles estacionaram num lugar chamado Hor Ahar. Tá? É o nome de um lugar. E, de repente, a Torá para e faz um parênteses, me contando o que aconteceu no Hor Ahar. Vocês sabem o que aconteceu? A Torá ela fala para a gente. Fala o seguinte, Vaya'al Aharon HaKohen el Hor Ahar al pi Hashem. Aharon HaKohen ele subiu para essa montanha de acordo com as palavras de Deus. Vayamot Sham. Hor Ahar é o nome do lugar que Aharon morreu. Ele sobe como Deus mandou ele subir e lá ele morre. E ele morre quando? Bishnat Arbaim, no ano 40, Letzet Bnei Israel me'eretz Mitzrayim. Do ano 40 que a gente saiu do Egito. Pessoal, eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente começa a parar para pensar um pouco, a morte de Aharon, ela não está sendo contada aqui. Aqui ela está sendo lembrada, porque a morte de Aharon já foi contada onde? Já foi contada em Parashat Hukat. Já foi contado que Aharon e Miriam morreram. Só que lá conta de uma maneira detalhada tudo o que aconteceu, que ele subiu e Deus pede para ele tirar a roupa de Cohen para dar para o filho dele, Elazar, e ele morre uma morte que a gente chama Mitat Neshika. É uma morte que é como ele ganhou um beijo de Deus, ao ponto, olha para vocês entenderem, que está escrito no Midrash que Moshe, que está no Hor Ahar, com Aharon e com seu filho Elazar, eles olham aquilo e Moshe deseja a mesma morte que Aharon teve. Por ser uma morte tranquila. Ele deitou, ele fechou os olhos e ele morreu. Só que aqui, na nossa paraxá, nesse momento agora que a gente está vivendo, a Torá ela faz algo que ela não fez com ninguém. O que ela faz? Ela termina falando o seguinte. Quando aconteceu essa morte? Quando é o aniversário de falecimento de Aharon, vocês sabem? A Torá, na nossa paraxá, Parashat Masei, ela relata para a gente. Bachodesh HaChamishi, no quinto mês, e o quinto mês, de acordo com a Torá, qual é? É o mês de Av, Be'echad Lachodesh, no primeiro dia do mês. Ou seja, Rosh Chodesh Av, que nós iremos lembrar na semana que vem, nós estaremos entrando em Chodesh Av na semana que vem, é o dia 1 de Av, é o dia que Aharon HaKohen ele falece. E aqui, pessoal, a gente tem que parar e entender que tem algo aqui, uma mensagem, uma lição que a gente precisa entender. Por quê? Porque a Torá quase nunca me traz datas. A Torá não traz quando isso aconteceu. A Torá, quando trouxe que Miriam morreu, ela não me fala quando. Moshe Rabbeinu, a gente sabe quando ele morreu. A Torá não escreve quando, mas a gente sabe, porque a gente conhece o que está escrito, que ele morreu no mesmo dia que ele nasceu. Então, como nós sabemos que o nascimento de Moshe, assim aprende o Talmud, foi no dia 7 de Adar, então a gente sabe que ele morreu nessa data, mas fora isso, a gente fala, olha, essa pessoa morreu, ponto. A gente não fica lembrando quando, a gente não fica pensando em tudo isso. E a pergunta que eu quero fazer a vocês, pessoal, é por que a Torá faz questão de destacar que Aharon HaKohen falece justamente em Rosh Chodesh Av? Por quê? Por que isso acontece? Ou será que a Torá está querendo dar para a gente algum sinal? Será que a Torá está tentando mostrar para a gente uma mensagem justo no período das 3 semanas que a gente está vivendo? Por quê? Porque esse Shabat que a gente vai entrar agora, ele é o Shabat que vai abençoar o quê? O mês de Av, que é um mês muito problemático. A gente sabe disso. Como está escrito no Shulchan Aruch, no Código de Leis, que a gente tem que diminuir, obviamente, a alegria e etc., mas
é um mês que a gente, quando pensa em Av, pelo menos no início dele, até o dia 15, a gente pensa em destruição. A gente pensa nas 3 semanas. A gente pensa no luto. A gente pensa que a gente agora, a partir da semana que vem, quando chegar Chodesh Av, a gente vai ter mais costumes de luto, como, por exemplo, não comer carne vermelha, não comer carne de frango também. Ok? Não lavar roupa, de acordo com o costume ashkenazi, de acordo com as Sfaradi, é só na semana que antecede. A gente vai sendo mais rigoroso em todos os costumes e leis que a gente tem. Então, por que a Torá, justo na morte de Aharon, me fala, olha, acende a luz amarela, Aharon morreu em Rosh Chodesh Av. Não pode ser à toa. Tem um livro muito lindo que se chama Ha'emek Davar. Ha'emek Davar, quem escreveu esse livro foi o Netiv Mivolozhin, que ele escreve algo impressionante. Ele justo faz essa pergunta que eu fiz a vocês. Ele fala, olha, a gente quase não vê. Não está escrito Moshe e Aharon quando eles morreram. Por que está escrito com Aharon? Então, ele escreve o seguinte, pessoal. Aharon a Cohen, preste atenção para que a gente entenda o motivo pelo qual isso acontece. Aharon a Cohen, qual era a característica desse homem? Aharon a Cohen, ele era o homem que está escrito que ele fazia o tempo inteiro Chesed im Kol Israel. Aharon a Cohen, ele fazia bondade, a gente já vai falar sobre isso com todo o povo. O que significa isso? Fala o Netiv Mivolozhin, porque ele fazia bondade com todo o povo, por isso ele faleceu em 1º de Menachem Av. Menachem Av é o mês do consolo, por quê? Ayamim Shekol Israel Mitablim. Ele faleceu justo em qual mês? No mês que todo o povo judeu está de luto. Kedei Shekol Israel Ishtatflu Beavluto Ledorot. Para que todo o povo possa leistatef, possa participar desse luto para todas as gerações. Uau! Peraí. Então, quando a Torá agora, no Shabat que antecede o mês de Av, ela me coloca a data do falecimento de Aharon, não é um micré, não é à toa, não é um acaso. Ela está falando, presta atenção, porque Aharon, ele era o homem que fazia paz. Ele era o homem, ele era o líder que todo o povo gostaria de ter. Agora, vocês podem falar, mas espera aí, e Moshe, não foi importante? Foi. Mas Moshe, por ser o líder de ter que passar a Torá, Moshe também muitas vezes tinha que ser duro, como a gente viu. Com Moshe, por exemplo, quando ele falece, lá no final do livro de Dvarim, não está escrito que todo o povo se enlutou por ele. Com Aharon, uau! Está escrito que o povo inteiro se enluta por 30 dias. Como pode um homem fazer isso? Como pode Aharon a Cohen ser esse homem? Por quê? Porque a morte dele no dia 1º de Av não é algo do passado. É algo que eu tenho que lembrar o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo é que esse período é um período de destruição. O que está acontecendo, pessoal, é que esse período ele vem mostrar para a gente que o conserto ele é Aharon a Cohen. O conserto de tudo, a mudança de toda a nossa vida é quando a gente se comportar como Aharon a Cohen. Escutem algo fenomenal que eu quero compartilhar com vocês, pessoal. Por quê? Porque, no final das contas, a gente vê que, apesar, como nós falamos, de que a morte de Aharon está contado lá em Parashat Hukat, mas agora, justo no período que ele faleceu, a gente vem e recebe isso de novo. Por quê? Porque existe um kesher, existe uma ligação gigante entre o Hurban, entre a destruição do Beit HaMikdash e tudo o que aconteceu com o Am Israel,
com a morte de Aharon. Por quê? Porque a morte de Aharon, ele era o homem que ele simbolizava uma palavra. Falamos de Chesed, falamos de Shalom, de paz, mas ele simbolizava Ardut. Ele simbolizava a união. E qual é o motivo? Que nós conhecemos que o templo sagrado foi destruído, e como nós começamos hoje em dia, de você não conseguir muitas vezes se dar bem ou falar com uma pessoa que pensa diferente de você, a pessoa acaba tendo um tipo de um ódio. Ela começa a olhar para aquela pessoa e falar, olha, eu quero distância. Não, 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 não chega muito perto. Isso é sinat hinam. Isso é ódio gratuito. E é por isso que quando a gente vê no Pirkei Avot, na Ética dos Pais, está escrito Evei mitalmidav shel Aharon. Sejamos como os alunos de Aharon. O que fazia Aharon? Oev Shalom, Rodev Shalom, amava a paz, perseguia a paz. Oev et abriot. Ele amava as criaturas. Ele não amava o pensamento político ou o que aquela pessoa dava para ele. Ele amava a pessoa por ser uma criatura, por ser a imagem de Deus, por ser Tselem Elohim, o Mekarvan la Torá. E ele aproximava as pessoas para a Torá. Pessoal, algo aqui fenomenal. Como Av é esse mês da destruição, a Torá lembra para a gente do homem que mais sabia construir. Ele não construía prédios, ele construía pessoas. Impressionante, porque Aharon, ele não esperava que a paz viesse até ele. Ele corria, Rodef Shalom, ele corria atrás. Então, no final das contas, a gente vê algo espetacular aqui, que a Torá ela está tentando mostrar para a gente, pessoal, que é o momento de acordar. A gente lê Parashat Masei, a gente lembra de Horahar, e a Torá fala, não esquece que Aharon morreu aqui, morreu em Rodeshav. Por quê? Porque ele lutou a vida toda dele para que a gente possa ser um, para que a gente tenha união, para que a gente saiba fazer as pazes. Ele teve uma Messirut Nefesh, ele doou a alma dele de uma maneira, e é por isso que, como eu falei, as pessoas choram por ele. Porque Moshe, ele era o homem da Torá. Aharon, ele era o homem do amor. Ele era o homem do amor. Ao ponto de, como nós conhecemos, que Aharon, ele perseguia tanto essa paz, pessoal, que ele mudava a verdade pela paz. Ele não mentia. Ele mudava a verdade pela paz. Por quê? Porque se Aharon perseguia algo, significa que ele deve ter algo que é totalmente fora da normalidade. Nós conhecemos os Midrashim que contam sobre esse Pirkei Avot que nós falamos, pessoal, que Aharon via, por exemplo, um casal que ele tinha acabado, Deus me livre, de brigar, ou dois amigos que tinham acabado de brigar, e Aharon chegava para cada um, e o que ele fazia? Ele poderia escutar e falar, você tem razão, né, ele não foi legal com você, não. Ah, peraí, vocês brigaram porque ele é de direita e você é de esquerda? Você tem razão, ele tem que ser igual a você. Aharon não fazia nada disso. Ele construía. O que ele fazia? Ele vinha para a esposa, por exemplo, e falava, olha, eu entendi que houve uma briga e eu vi o seu marido agora sentado, chorando, triste, pensando quanta saudade ele está de você. E ela falava de mim? Ele não aguenta me ver! Ele não aguenta falar comigo porque eu penso diferente dele. Olha, isso tudo é só para fora. Dentro dele tem algo muito grande. E ele vinha para o marido e falava a mesma coisa. Eu acabei de encontrar sua esposa e ela está triste. Ela está triste? Essa mulher quer isso, essa mulher... Não! O que você está falando dele é só da parte para fora. Ela ama você e ela quer você, ela não consegue pensar na casa sem você. E nesse momento, o que acontecia? Os dois quebravam o coração com o amor de Aharon,
com a preocupação de Aharon, com a união de Aharon, e eles voltavam a viver juntos. Ele fazia isso com amigos, ele fazia isso com pessoas que, Deus me livre, um pensava A, o outro pensava Z. Por quê? Porque Aharon, a gente vê. Agora, tudo isso que eu falei para vocês, pessoal, a gente estudou muitas vezes, isso aqui é uma historinha para a gente estudar lá no jardim de infância e etc. Não. Por quê? Porque a Hassidut, ela fala algo para a gente interessantíssimo, que no final das contas, quando vem uma pessoa, por exemplo, e ela faz algo que você não gosta, e aí a pessoa, Deus me livre, passa a não gostar, ou passa a ter, como a gente falou, Chas Shalom, esse tipo desse ódio, no final das contas, pessoal, essa é uma maneira da pessoa agir para ela proteger ela mesma. Ou seja, as pessoas falam de ódio ao próximo, mas quando você bota um para olhar no olho do outro e conversar, eles conseguem ver não o que está do lado de fora. Eles conseguem ver o quê? Eles conseguem ver um amor verdadeiro que ele é revelado de uma forma surpreendente. Por quê? E por isso que o nome que a gente dá para isso é Sinat Hinam. Hinam, de graça, não é porque é um ódio gratuito que não tem razão. Porque o motivo desse ódio, ele é totalmente hitzoni, ele é totalmente externo, ele é para fora. Por dentro, a pessoa no final, ela faz isso, ou ela não quer escutar, ou ela prefere falar que ela não gosta, para criar uma barreira para proteger ela mesma. Mas a Torá fala, não é isso que eu quero de você. Eu quero que você aprenda a escutar. Eu quero que você aprenda a compartilhar. Eu quero que você aprenda a olhar para o próximo. Que você consiga sentar numa mesma mesa com uma pessoa que tem opinião totalmente diferente de você. E eu vejo que é isso que a nossa sociedade pessoal, aqui em Israel, mas também no Brasil, ela precisa. A gente precisa de líder, não como tudo aquilo que a gente falou. O líder mais relevante para o ano de 2026 é Aharon. É se conectar com Aharon. É entender o que a Torá está tentando passar para a gente. Porque quando eu entendo que o próximo que pensa diferente do que eu, ele não está contra mim. Ele não está contra mim. No final das contas, tem algo muito que ele quer se proteger. Então, por isso que, como é para fora, é só Hinam. Existe algo que talvez está incomodando ele, e antes, como está incomodando ele precisa botar para fora de uma maneira que talvez venha de uma forma ruim, negativa. Agora, eu não estou dizendo que a gente tem que colocar, digamos assim, a nossa cara para que as pessoas venham e batam, Deus me livre, na gente. Só que, pessoal, nós vivemos numa sociedade que o que define a pessoa, infelizmente, são as opiniões dela. Começa em quem ele vai votar. Aqui em Israel é assim, você conhece uma pessoa nova, ou você está em qualquer lugar, como está chegando, por exemplo, agora perto das eleições, a primeira coisa que a pessoa vem e pergunta, e aí, vem cá, você vai votar em quem essa vez? Não, você não vai votar naquele cara. Não, não pode ser. Não, não, não. Nesse aqui, nesse que foi o responsável, nesse que não fez. Ou seja, parece que eu sou a pessoa pelo meu voto. Óbvio que eu posso ter a minha opinião política. Óbvio que eu posso pertencer a um lado político no mapa. Mas isso não significa quem eu sou de verdade. Eu posso conhecer uma pessoa que pensa totalmente diferente politicamente do que eu, mas a gente pode ter tantas coisas em comum. Isso não pode definir de maneira alguma quem é uma pessoa. Não pode definir se ele é uma pessoa boa ou ruim. O que define se ele é bom ou ruim é o que está aqui dentro. Vem Aharon, o líder mais relevante, mais atual que a gente precisa, e fala, olha só, até mesmo numa briga, até mesmo quando os dois parecem que não se suportam, isso tudo é hitzoni, é hinam, é gratuito, é só para fora. Por dentro,
Etzelem Elokim. Por dentro é a imagem de Deus. Ou seja, a gente vê que a gente não tem que se afastar de quem pensa diferente. A gente não tem que chegar nesse ódio, Deus me livre, de uma maneira diferente. Eu quero compartilhar com vocês algo muito interessante, pessoal, que está escrito. É um código de arquivos que explicam o Pirkei Avot. Se chama Avot de Rabbi Natan. No Avot de Rabbi Natan, ele conta algo de Aharon muito interessante. Escutem só, baseado no que a gente falou. Ele fala assim, כשהיה Aharon mealech baderech, quando Aharon ele caminhava, ele encontrava todos os tipos de pessoas. Vocês acham que essas pessoas que Aharon tentava aproximar para a Torá, tentava fazer com que eles fizessem as pazes, todas as pessoas pensavam como ele? Vocês acham que todas as pessoas eram justos, eram tzadikim? Mamash lo! Aharon encontrava essas pessoas e fala o avô de Rabbi Natan, pagá bo be'adam rasha, venatan lo shalom. Ele encontrava com uma pessoa que Aharon, pessoal, como um líder, ele conhecia as pessoas. Ele sabia o que a pessoa fazia para fora. Sabia se a pessoa ele era um perverso, que descumpria um monte de coisa, ou se ele cumpria as coisas. Aharon olhava para essa pessoa e dava para ele shalom. E falava oi. E se interessava. Olhava nos mesmo que essa pessoa é totalmente diferente dele. Qual é o objetivo de Aharon? Aharon, por que você vai perder seu tempo com isso? Não é isso que a gente escuta muitas vezes? Ele pensa tão diferente de você, você vai perder tempo com ele? Mas, como assim? Fala o avô de Rabbi Natan. Aharon encontrava com essa pessoa, e essa pessoa, só com o shalom de Aharon, se influenciava. Porque está escrito, Lebachar, Bikesh, Otoaish, Lavora verá. Esse Irachá, esse perverso, no dia seguinte, começou também a querer fazer o quê? Continuar o caminho dele de pecar. Amar, quando ele pensava em pecar, ele falava oili. O que é oili? Uau! Eyach esse einai achar kach veret Aharon. Boshti emeno shenatan li shalom. Ele fala o seguinte, como eu vou me sentir de depois encontrar Aharon com um pecado dentro de mim? Vou me sentir envergonhado que ele vai me dar shalom? Esse homem tzadik, o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, vai me dar shalom? E para não sentir vergonha, ele deixava de pecar. Ele deixava de fazer algo errado, pessoal. Ou seja, uma ação de Aharon podia e pode transformar a vida de pessoas. Olhem que coisa sensacional que a gente está vivendo aqui. Olha que mensagem fortíssima que a Torá ela está dando para a gente no final das contas, pessoal. Então, se é assim, eu quero leitkadem, avançar um pouquinho mais para a gente chegar no nosso final. Por quê? Porque no final das contas, pessoal, a gente tem que lembrar que o problema nunca foram os babilônios que destruíram o primeiro templo. O problema nunca foi Roma que destruiu o segundo templo. A destruição não terminou. A gente está avançando, como nós falamos. Estamos na Geulah, estamos na redenção, mas enquanto a causa continua existindo, a destruição ela também continua existindo. Por quê? Porque, no final das contas, pessoal, a gente viu exatamente isso com Aharon. Aharon, ele criava amizade, ele criava união, ele criava pontes, ele construía pessoas. E hoje em dia, o mundo, o que ele procura? Ele procura líderes fortes. A Torá procura líderes que unem. Hoje, a gente admira quem vence os debates, quem consegue, como eu falei antes, colocar o outro lá embaixo. Aharon admirava quem salvava relacionamentos. Hoje, na nossa sociedade, as pessoas querem convencer os outros.
Aharon só queria aproximar. Essa é a verdadeira liderança e é esse caminho, que não é o caminho de uma pessoa só, é o caminho que a gente tem que se conectar para que a gente possa parar de errar. Por quê? Porque na nossa geração, pessoal, qual é o nosso erro? Que a gente vive pensando, se aquele grupo desaparecesse, se aquele político fosse embora, se aquela corrente deixasse de existir, tudo ficaria melhor, tudo seria mais, digamos assim, claro no mundo. Mas foi esse pensamento que destruiu Jerusalém. Aharon, ele fazia cada Yehudi sentir que ele pertence ao mesmo povo, que ele pertence a um mesmo todo, como nós falamos. Então, se a gente quer reconstruir Jerusalém, aprende com Aharon, que como nós falamos, o Beit HaMikdash nunca começou pelas pedras, ele começou pelos corações, ele começou pela vontade. E o que isso tem a ver comigo, pessoal? O que isso tem a ver com a gente? Que, mais uma vez eu repito, que no final das contas, pessoal, o líder mais importante, o líder mais relevante é aquele que hoje, depois dessa aula que a gente está tendo, vai decidir viver como Aharon. Dentro da sua casa, dentro da sua comunidade, no trabalho, na rua, em qualquer lugar. Por quê? Porque se você agora pensar que você precisa fazer as pazes, aproximar pessoas, evitar discussões desnecessárias, julgar os outros de uma maneira favorável, falar bem dos outros, você nesse momento vai criar união. Você vai criar essa unicidade que Aharon tanto buscou na vida dele. Então agora é hora de pegar essa teoria, pessoal, e aplicar ela na prática. É hora de pegar essa lição que a Torá está falando. Olha, Aharon morreu em Rodeshav. Nesse mês de destruição, a Deus está falando, eu estou te dando a solução. A solução de tudo é Aharon. É a maneira que Aharon ele trouxe, é o legado que ele deixou para o mundo e é o que a gente, no final, tem que parar para pensar. Quero só terminar falando algo que, para mim, é algo fenomenal, porque nós temos 3 Gemarot, 3 fontes no Talmud que falam o motivo pelo qual Jerusalém foi destruída. O último que eu vou falar ele é muito conhecido, por isso que eu vou falar ele muito rápido, mas vamos começar. No primeiro tratado de Baba Metzia está escrito, em nome de Rabi Yohanan, que lo harva Yerushalayim, ela al she'emidu dinehem al din Torah, velo asu lifnim mishurat adin. Está dizendo que Jerusalém ela foi destruída porque as pessoas, os juízes naquela época, o que eles fizeram? Eles julgaram de uma maneira muito nua e crua, sem escutar muitas vezes o outro. Sem muitas vezes eles olharam o que está escrito, a lei seca, e esqueceram do que? Do lado humano. A segunda Gemara, é a Gemara que a gente falou um pouquinho já sobre essa ideia que está no tratado de Yomá, fala que o segundo Beit, o segundo templo foi destruído por Sinat Hinam, pelo ódio gratuito. E vem a Gemara de Gitin, ok? E ela trata algo muito interessante. Ela trata que o motivo que Jerusalém foi destruída foi por causa de uma história. Uma história que vocês certeza conhecem, que é de Kamtza e Bar Kamtza. De 2 pessoas, eu vou falar ela em 1 minuto, para se alguém não conhece, de 2 pessoas que eles eram inimigos mortais. E o Kamtza, ele faz uma seudá, ele faz um mistério, ele faz uma grande festa, ok? Desculpa, existe um homem que ele tinha um amigo, desculpa, perdão, pessoal, ele tinha um grande amigo que se chamava Kamtza e um grande inimigo que se chamava Bar Kamtza. E no momento de convidar o amigo, ok, para sua seudá, para sua refeição, ele acaba convidando o Bar Kamtza, que é o seu maior inimigo. De repente, imaginem vocês, vem esse dono da seudá, o dono do banquete, ele olha, no meio da festa, tem lá 600, 700 mil pessoas, ele vê o maior inimigo dele e fala, o que você está fazendo aqui? Ele falou, eu?
Recebi convite. Ó, tá aqui. Você não foi convidado. Esse convite é um erro. Vai embora daqui. E fala, olha, eu já estou aqui, já cheguei aqui, tudo bem, a gente tem os nossos problemas, mas me deixa ficar. Eu pago a minha seudá, eu pago a minha refeição, o meu valor. Não quero o seu valor, vai embora. Fala, olha, não me envergonhe na frente das pessoas. Eu pago metade disso. Não quero, vai embora. Eu pago tudo, falou Bar Kamsa para o dono da festa. Eu pago tudo. Ele pega ele e tira ele dali. E Bar Kamsa, nesse momento, quando ele viu que os sábios, todos eles estavam participando do banquete e não fizeram nada, ele vai até Roma e ele começa a delatar os judeus para o imperador romano, falando que os judeus traíram o imperador romano, e aqui vem a destruição do segundo templo. Dessa história. E eu pergunto para vocês, pessoal, o que tem aqui? Não entendo, no final, qual das três é verdade? Jerusalém foi destruída por Kamsa e Bar Kamsa, pelo ódio gratuito, ou porque se olhou muito a lei nua e crua? Escolhe e decide qual das três. Vem o Hatam Sofer, que é um sábio que viveu no século XIX. Ele diz algo impressionante. No final das contas, pessoal, a Kolemet, as três opiniões são verdadeiras, as três estão direcionadas para uma mesma coisa. O quê? Porque ele fala o seguinte, pessoal. No final das contas, a gente tem que entender por que os nossos sábios, que estavam lá naquela festa, não fizeram nada com Bar Kamsa. Eles olharam Bar Kamsa, olharam ele sem envergonhado e não fizeram nada. Fizeram com que esse homem saísse totalmente envergonhado, assassinaram ele. Não assassinaram fisicamente, moralmente, porque está escrito na Gemara que toda pessoa que envergonha o outro em público é como se ele tivesse matado ele. Como é que podem os sábios fazerem isso, pessoal? Como isso pode ser verdade? Como isso pode ser possível? Como que eles não fizeram nada para que Bar Kamsa não fosse envergonhado? Então a gente vê, pessoal, que aqui tem uma ideia de que Bar Kamsa, ele era um rachá. Ele era um perverso. E se ele era um perverso, talvez tinha até uma mitzvah, um preceito de falar, olha, deixa ele ser envergonhado. Deixa ele ficar como ele está. Só que qual o grande problema, pessoal? O grande problema aqui é que esse ódio que tinha entre o dono da festa e Bar Kamsa virou uma coisa que o Hatam Sofer chama beferhésia. O que é ferhésia? Ele virou público. Ele virou para todos aqueles que estavam e ninguém fez nada. Quando acontece isso, está escrito Kamai panim lepanim kach levadam. É assim que você fez? De acordo com o que é a cara, assim também vai ser o coração. Ou seja, fala o Hatam Sofer, pessoal, que no final, o problema dos Chachamim, que eles odiaram a pessoa. E eles não entenderam que eles tinham que odiar o quê? As ações da pessoa. Como fez Aharon. Quando via um rachá, ele falava shalom. Por quê? Porque dentro de você tem algo muito especial. Chachamim falaram, mas esse Bar Kamsa é um rachá. Se esse é um rachá, a gente tem que odiar ele. Odeia as ações dele, não a própria pessoa. Ou seja, no final, pessoal, a gente vê que mesmo que o ódio, ok, para Bar Kamsa fosse o que a gente chama Leshem Shamayim, fosse apropriado, fosse Mehadrin, fosse bom, aqui a gente vê qual é o ponto da mensagem. Se dois Yehudim olham um para o outro e eles falam a gente não tem nada a ver um com o outro, isso é Hurban. Isso é destruição. Se você vê um Yehudi sendo envergonhado e você só olha na ação dele do lado de fora, isso traz Sinat Hinam. Isso traz, mas espera aí, pela lei eu posso odiar ele porque ele é um perverso. Não. Você tem que entender um pouco mais. Você tem que ver algo que está por detrás. Você tem que ver o coração. Você tem que ver o que está dentro. Se vocês não podem sentar nem numa mesma mesa, é essa mensagem da destruição de Jerusalém.
Vocês não podem sentar, Jerusalém está destruída, pessoal. E olha hoje, Jerusalém segue parcialmente destruída. Está se construindo Baruch Hashem, mas ainda segue destruída porque tem pessoas que ainda não sabem sentar numa mesma mesa. Essa é a mensagem. Nós dependemos um do outro, estamos no mesmo barco. Porque se a gente não entender que a gente depende um do outro, no final das contas a gente vai ver que a gente vai estar um do lado do outro. Quando as pessoas quiserem acabar destruindo a gente, como a gente passou ao longo de toda a nossa história. Ou seja, é óbvio que é super normal a gente ter mais afinidade com algumas pessoas, com quem pensa igual e etc. Mas, mesmo no momento de você pensar o que eu não tenho igual ao outro, também tem que ter limites. Não existe não se poder sentar numa mesma mesa. E aqui, pessoal, essa é a conclusão que a gente quer chegar. O mesmo Aaron, que sabia unir pessoas diferentes dele, e sabia unir tudo, ele é o modelo do líder que a gente precisa ser durante as 3 semanas, mas também durante a vida. E é isso que vai trazer Jerusalém de volta. Talvez a gente está esperando um líder que vai construir Jerusalém, quando, na verdade, a Kadosh Baruch Hu está esperando que cada um de nós se torne esse líder um pouco mais parecido com Aaron. Porque, como nós falamos, a Geulah, a redenção, não começa com Mashiach. Ela começa quando você, eu, assumirmos a responsabilidade de construir a paz, de construir a união, de construir o amor ao próximo. De amar ao próximo como a gente ama a nós mesmos. E esse, no final das contas, pessoal, é o verdadeiro líder de todas as gerações. É o líder que a gente tem que ser na nossa vida particular, na vida da nossa família e na vida do povo judeu como um todo. Meu desejo a vocês é que quando a gente agora, nesse Shabat, quando a gente entrar no mês de Av, quando a gente lembrar de destruição, de luto e tudo isso, que a gente também entenda que a maneira de reparar tudo isso, ela está dentro da gente. Deus está falando. Olha para Aaron. Ele morreu no mês de Av, para que, primeiro de tudo, você chore por ele nesse mês, que é um mês de destruição já. Mas que você olhe para ele e pense como eu posso agora voltar. Como eu posso agora reconstruir. Se eu ainda não consigo reconstruir Jerusalém fisicamente, mas que eu possa reconstruir a minha vida, a minha família, as minhas relações, as pessoas que estão do meu lado, as pessoas que talvez eu não tenha contato. É isso que vai trazer Jerusalém e é isso que a Kadosh Baruch Hu está esperando de cada um e um de nós. A gente tem esse mérito de alcançar, a gente tem esse mérito de conseguir chegar nesse momento tão, tão especial. E quando a gente fale sobre aprender de Aaron, pessoal, quando a gente lê esse Pirkei Avot que fala do amor pela paz, da perseguição pela paz, do amor pelas criaturas, que a gente não ache só que, legal, um ensinamentozinho bonitinho. Não, 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 não. Pega isso, coloca na sua vida, coloca no seu coração e coloca tudo isso na prática. Porque através disso, a gente, Bezerrat Hashem, vai ter a reconstrução completa de Jerusalém e nós vamos ser os responsáveis, junto com todo o Am Israel, de reconstruir, de criar pontes, de criar uniões, de fazer com que as pessoas voltem a se falar, de fazer com que as pessoas voltem a se respeitar. Eu penso diferente de você, mas você continua sendo o meu irmão, parte do meu povo, como filho de Deus, que no final das contas, todos nós somos Beni, Bechori, Israel, o filho primogênito de Deus, que a gente tem esse mérito muito, muito em breve. Muito obrigado mais uma vez. E Bezerrat Hashem, nós voltamos na semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado.